Olá pessoal, mais uma aula gravada para que possamos ter acesso aos conceitos. Essa aula é importante na medida em que eu vou oferecer algumas informações sobre a nossa prova desse nosso bimestre, seria a prova P2. O conteúdo é basicamente as últimas aulas do nosso bimestre. Eu creio que amarra até um conjunto completo das nossas aulas, porque um tema vai puxando o outro. Então, eu creio que em linhas mais gerais seria praticamente o conteúdo todo, né? Até agora. Nós vamos ter 20 questões de múltipla escolha, sendo que de 3 a 4, se não me falha a memória, acusam algumas afirmações, mas que depois vocês vão assinalar a alternativa correta. Reforço também outro aspecto, que não existe pegadinha. Por essa razão, leiam com calma, leiam com muita atenção. A minha sugestão é que leiam a prova como um todo, e à medida que forem lendo e perceber que já pode dar uma resposta de pronto na leitura, respondam. Aquelas que ainda têm dúvida, pula para a seguinte e depois retoma, ganhem tempo. A ideia é que vocês ganhem tempo fazendo a prova, que ela vai ter a duração de 1 hora, com início às 21h30 e término às 22h30. Por essa razão, façam com calma. Existe tempo mais do que suficiente. As questões são bem objetivas, o enunciado vai estar sempre amarradinho à resposta, né? Ou seja, a alternativa que cabe naquela continuação da pergunta ou na continuação do enunciado que vai aparecer na questão, né? Exemplificando de acordo com, sei lá, o autor X, a psicologia social comunitária aborda, aí eu coloco o item tal, né, para vocês responderem a alternativa. Claro que uma delas vai encaixar, e se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que uma encaixa muito bem na sequência do enunciado da questão. É questão de observar, com calma. Prestem atenção, é com calma, tá bom? Fora isso, vou abordar alguns aspectos aqui, né, que são importantes para a gente poder entender um pouco melhor. Para começar, nós abordamos a aula anterior, na aula do dia 26, né, do dia 26 de novembro, nós abordamos temas sobre as políticas de saúde, não? E uma das dificuldades que a gente viu foi que, início do século passado, o governo Rodrigues Alves já haviam indicadores, indícios, movimentos para se criar um sistema sanitário para poder atender a população oriunda de um regime imperial, né? Nós fomos aí durante muito tempo uma sociedade de um governo imperial e que não havia uma classe média, apesar, como a gente viu, que na Europa já se manifestava uma classe média chamada classe burguesa. No Brasil a coisa estava um pouquinho atrasada, né? Mesmo, eu costumo afirmar, e espero que essa afirmação vá de encontro à realidade, mesmo na virada do século, mesmo com o país república, nós ainda respirávamos império, ainda tínhamos a ideia de que havia uma classe dominante, que era a classe dos mais privilegiados no império, não? E aqueles que viviam à margem, num bom sentido, vem à margem, que eram os escravos de toda a ordem, e eram aqueles pequenos latifúndios, e vai por aí afora. A coisa só começa a tomar mais vulto quando os governos começam a implementar outras políticas, aí sim, políticas de um Estado, políticas de um governo, república, que procura definir
leis, regras, normas e padrões de conduta numa nação que estava começando a ter uma identidade, tanto na esfera cultural, tanto na esfera socioeconômica, e aí sim, na agricultura, na indústria, que só foi ter o seu auge a partir dos anos 40, né? Onde a gente vê o próprio governo Getúlio Vargas, como eu disse, um governo autoritário, mas que deu uma contribuição muito importante na medida em que criou situações de poder atender ou oferecer condições para toda a população, seja na esfera profissional, com a implementação da carteira profissional de trabalho, melhoria na educação, né? Com certeza a questão do sanitarismo também, creio, foi feito um trabalho muito bom nesse sentido, ou seja, houve melhoras? Houve. Se pode dizer que foi um governo ruim, mas foi autoritário, a gente não entra nessa questão. Melhorias mais ainda nos anos 50, quando aí sim o Brasil se torna um país efetivamente industrializado com a chegada das montadoras. Aí nós começamos a trabalhar a questão da educação. Eu lembro que eu disse que lá no governo Getúlio Vargas foi criado Senai, SESI, SENAC, para efetivamente profissionalizar os jovens. Lembro que eu disse que o Brasil ainda respirava um ar de império. Isso levou algum tempo para que o próprio brasileiro, os próprios representantes das classes, em termos de estratificação social, pensassem a perceber que o país estava, realmente era um país com identidade que estava se engajando, se integrando a uma comunidade globalizada já nessa época. E para isso acontecer, tinha que oferecer condições. E um país, aqui eu repito, isso não é frase minha feita, assim, sim é frase de muita gente, um país onde uma educação ela não é prioridade, é um país que vai tender a ganhar fracassos em cima de fracassos. Então, educação em primeiro lugar. Claro que a saúde a gente coloca em primeiro lugar, mas a saúde ela vem logo em seguida. Em um país onde os seus habitantes são muito mal atendidos, são muito mal assistidos em termos de saúde, também uma sociedade fadada a muitos fracassos. E o Brasil não está longe disso, infelizmente. Houve melhoras, como a gente vai ver mais adiante. Então, nos anos 50, a partir das propostas já implementadas no governo do Getúlio Vargas, a gente observa melhorias. Então, o sistema agroindustrial já começa a funcionar, a educação é melhorada, apesar do convênio MEC-USAID ser um modelo muito mais americano, mas funcionou. Então, nós temos já uma escola um pouco mais estruturada em termos de conhecimento, alguns cursos já eram bem reconhecidos, né? Então havia uma oferta de uma formação superior, né? Então a partir dos anos 60, 70, nós temos o ingresso do regime militar, querendo ou não, foi um regime que também ajudou a melhorar um pouquinho, né? Foi de todo ruim. A questão da saúde, a questão da educação, falhou sim numa educação onde mudou-se os nomes e piorou-se a qualidade do ensino, infelizmente, né? Remanescentes dos anos 50 que ingressaram numa universidade nos anos 60, 70, traziam ainda aquela formação dos anos 50, do começo dos anos 60, em termos de conhecimento, e acabaram indo para a universidade. E os alunos jovens, que depois, na época da nossa gloriosa ditadura, ou regime militar, sofreu as mudanças, que era ginásio, mudou para ensino primeiro grau, segundo grau e por aí fora. Houve um decréscimo na qualidade, né? E os reflexos vieram acontecer nos anos 80, que a gente não precisaria entrar muito em detalhes aí, né? Isso, no meu modo de ver.
A saúde, que é o nosso foco, perpassa exatamente essas questões aí em função da realidade da saúde no Brasil, né? A partir dos anos 60, 70, um pouquinho antes talvez, né? Mais anos 60, a saúde pública no Brasil ela começa a se direcionar para a iniciativa privada, ou seja, a gente abordou isso. Com a industrialização, as políticas de saúde, não vou entrar no mérito da produtividade, tá bom? E da formação profissional. A saúde pública é oferecido às empresas uma assistência à saúde, ou seja, os convênios médicos começam a se apresentar. E aí vem toda uma política de grupos não das empresas. Então, os convênios médicos trabalhavam com os grupos, né? E aí a empresa pagava um valor e os funcionários um outro valor, somado dava um valor até que razoável para o funcionário poder ter uma assistência médica particular, por exemplo, que perdura até hoje, diga-se de passagem. Então, houve um acordo, se é que eu posso usar esse termo, um acordo de se privatizar, em parte, a saúde pública. E claro que em privatizando nesse sentido, a saúde pública desafoga, num certo sentido, a lotação nos hospitais, por exemplo, do SUS, que foi criado no governo do regime militar, mas que veio mais acentuadamente agora na nossa, no nosso governo civil, né? Ele veio melhorando, ele veio dando uma assistência um pouquinho melhor, não é ruim não, melhor, não excepcional, esperava-se muito mais uma condição bem melhorada, né? Essa privatização, os hospitais particulares com mais recursos, evidentemente, porque então, existe uma questão financeira aí, dava um atendimento bom, né? E os funcionários poderiam recorrer extensivo normalmente à família, então a família era, em um certo sentido, assistida pelos convênios médicos, e aí dependia da rede hospitalar, dependia dos laboratórios para exames e vai para fora. O que nós temos hoje em termos de assistência à saúde, né? Os convênios estão por aí, que houve uma melhoria na saúde, mas é claro que houve, é inegável que a infraestrutura deu uma melhorada. O que chama atenção é que é uma crítica que eu faço é que ainda aqueles hospitais mais distantes, aqueles hospitais mais próximos da população mais desassistida, sofrem muito com uma infraestrutura falha, uma infraestrutura de pequeno atendimento. Quando eu falo em infraestrutura, é número de leitos, acesso, são recursos, né? E infelizmente a gente observa que muitos profissionais muitas vezes não querem trabalhar nessa periferia. Profissionais que eu digo pessoal da área da saúde, muitas vezes evitam trabalhar nessas regiões por segurança, por uma série de razões que a gente sabe que acontece, né? E a partir daí é um pessoal que reclama, que critica, que cria uma série de situações para que haja um alerta sobre a forma de atendimento que ocorre nesses hospitais. É claro que hospitais mais próximos dos grandes centros, né, a estrutura é bem melhor, a condição é melhor, os profissionais são, na verdade, mais estimulados, mais motivados a atuar, e isso reforça bastante. Uma variável também, gente, que pode desmotivar é a condição salarial dos profissionais. A gente sabe, por exemplo, que o médico ele roda 12 por 24, se não me engano, enfermeiros e vai para fora, e que o salário é muito pequeno. Então a gente observa, aí a crítica que eu faço,
que a política salarial, política de poder dar uma condição financeira melhor para os profissionais era muito pequena, tanto na esfera dos professores, na área da educação, quanto na esfera dos profissionais da área da saúde. Há uma defasagem muito grande em relação a outros indivíduos que ocupam cargos públicos, por exemplo. E aqui a gente não discute a questão meritocrática, não é esse o sentido, mas sim uma questão de respeito à formação, de respeito àqueles profissionais que atuam efetivamente na linha de frente. Num determinado momento, se não há saúde, nós vamos ter doentes e doenças, né? Eu fico imaginando quando alguém procura um profissional e diz assim, eu vou atender você de acordo com aquilo que eu recebo. O profissional da área médica, por exemplo, médico, ele jamais pode fazer isso colocando o salário dele em primeiro lugar por causa de um juramento, o famoso juramento médico, que é importante para os profissionais. Então tem uma questão ética aí, né? Contrapartida, outros fazem, não tem tanto compromisso aí, aqui a gente não acusa ninguém, não. A partir daí, gente, nós observamos que o maior problema do Brasil é uma herança sobre o que envolve a burocracia. O que significa isso? Para se justificar o que se trabalha, se coloca dificuldades, se coloca uma série de problemas resultante de excesso, por exemplo, de papel, como fazem a maioria das instituições públicas, né? Excesso de papel, excesso de burocracia, excesso de demora por conta do excesso de papel, de exigências que não leva a lugar nenhum. E isso reflete o que? Nas filas. Eu fico imaginando, eu até comentei numa aula, que de repente a pessoa tem que fazer uma cirurgia, tem que programar uma cirurgia, e pedem papel, e pedem documento, e pedem não sei o que, e pedem tal, e fica no aguardo de cirurgia, como a gente ouviu falar, já algumas vezes já ocorreu, de marcarem a cirurgia para uma pessoa e descobrirem que a pessoa já faleceu já há algum tempo. Ou seja, a burocracia é muito grande, não? As dificuldades são muito grandes. Ou seja, será que não existe um meio, uma maneira de agilizar isso? É uma maneira, uma forma de se poder questionar as políticas públicas de saúde. Não estou falando da infraestrutura, estou falando agora do atendimento, que cai na infraestrutura. A gente tem uma quantidade de funcionários, de pessoas que trabalham em órgãos públicos, que poderiam agilizar, que poderiam dinamizar mais essa questão, mas esbarra na questão burocrática, né? Um outro dado importante, e aí eu quero abordar, é a questão da saúde e a educação. É um tema importante. Se nós tivéssemos educação bem centrada, uma educação bem pautada nas questões preventivas, nós faremos orientação sobre higiene pessoal, sobre alimentação, sobre uma série de aspectos voltados para a prevenção de doenças, né? Outra coisa, condição de alimentação, a gente abordava a questão da hipertensão, a questão da obesidade, a questão, uma série de outras doenças que poderiam ser, entre aspas, vou colocar entre aspas, controladas, né? Então, bate na alimentação, o brasileiro se alimenta mal. Parece que no mundo todo o tipo de alimentação ainda é comprometido, não por conta dos fast foods da vida, por conta do comer apressado, por conta da qualidade. Eu nem tenho nada contra esses fast foods da vida aí, mas ainda sou favorável a uma alimentação saudável com base, no caso do brasileiro, não no arroz, no feijão, naquele bife, naquela salada. Eu ainda sou favorável a isso, a uma alimentação mais saudável do que só hambúrguer que a maioria faz. E eu creio que a partir daí nós podemos pensar numa educação dentro da escola, evidentemente, é preparar a geração
para que não venham oferecer, digamos, doenças que poderiam ser preventivamente controladas. É lógico que algumas pessoas com predisposição para alguns tipos de doença serão acometidas, eu tenho quase certeza. A questão é que, se pudermos prevenir, eu reafirmo, é dentro da educação, no começo, na educação, não? Para a criançada, para a meninada, começar a perceber a importância da higiene pessoal, em todos os sentidos. E, em contrapartida, os hospitais também poderiam fazer isso, por exemplo, profissionais da área da saúde e nas comunidades, a equipe multiprofissional, através de palestras, através de trabalhos voltados à comunidade, desenvolver projetos, palestras de conscientização sobre, por exemplo, a questão da higiene pessoal, por exemplo, sobre a questão da gravidez das meninas, que hoje é imensamente grande. Então, nós temos uma série de situações onde eu posso associar a educação e as políticas de saúde pública, né? Abortos, todos nós sabemos que abortos no Brasil hoje, clandestino, é muito grande. Esses dados não aparecem, essa estatística jamais é apresentada. Então nós temos que nos preocupar sim. E a escola é talvez o principal agente que vai contribuir na melhoria, de forma preventiva, evidentemente, de futuras doenças. E é lógico, se eu tenho pessoas, digamos, preventivamente falando, protegidas, né, conscientes, sabendo da importância da higiene, eu desafogo o sistema de saúde, as pessoas ficarão menos vulneráveis a doenças comuns, né, e o sistema vai desafogar. Mas parece-me que isso não é um interesse dos nossos governantes. Quanto mais doença, melhor, para poder controlar. É uma questão que a gente pode discutir mais lá na frente. Legal, gente. O que eu tenho é para dizer para vocês nessa nossa aula é isso. Dia 3 nós faremos a prova, repito, vamos fazer uma revisão, se é o termo que eu posso usar, mas tragam as dúvidas, tragam aquilo que querem que seja abordado na pré-aula da prova, né, no início da aula, para a gente poder conversar e aí sim, após um breve intervalo, nós possamos realizar a prova. Repito, uma prova que não está difícil, mas é uma prova que vai solicitar de vocês atenção e para quem estudou, para quem participou das aulas, para quem ouviu bem, eu creio que vai ter um desempenho acima e bem acima da média. Tenho quase certeza disso, tá bom? Mas lá a gente vai falar a respeito, ok? Até lá, gente. Um forte abraço.